Graça e paz, irmãos. Quero convidar você a abrir lá em Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós iremos esta manhã pregar do versículo 1 ao versículo 8 deste capítulo. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura na sua Bíblia, a leitura que será feita por mim. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Assim está escrito. Acho que é o retorno, Leandro. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos, como igreja, desde sexta-feira, nós estamos vivendo tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sofrer. Falo isso devido ao falecimento da nossa querida e amada irmã, Sandra Cinti. Contudo, nas últimas semanas, também presenciei através da vida de muitos irmãos dessa igreja, que o tempo de dor, o tempo de sofrimento vivido pela nossa irmã Sandra foi para esta igreja tempo de abraçar, tempo de acompanhar, tempo de amar, tempo de socorrer. Hoje, por causa do falecimento da nossa irmã, nós como igreja, estamos vivendo o tempo de chorar, mas também tempo de amar, tempo de abraçar, tempo de consolar. Mas, infelizmente, a situação ou situações como a morte, partir de um ente querido, só acontece porque estamos inseridos dentro daquilo que nós conhecemos como tempo. E experimentar situações ou a situação da morte simplesmente mostra a nossa finitude diante do tempo, pois evidencia que nós não temos nenhum controle sobre ele. Todavia, como explicar, como definir o tempo? Nós só sabemos que nós vivemos nele e existimos dentro dele, mas o que podemos dizer a respeito do tempo? O cantor Alceu Valença, ele se aventurou em tentar explicar o tempo através de uma canção que tem como título O Samba do Tempo, que é o título que eu proponho para esse sermão. E nessa canção, ele descreve o tempo da seguinte maneira: o tempo se dilata como um fio, cordão, elástico, caminho, estrada que nos transporta. A gente segue o tempo e ninguém nota seus caminhos, suas rotas, por onde o tempo seguiu. Depois, quer viver tudo o que viu, vai bater na mesma porta de onde um dia saiu. Alceu Valença está simplesmente explicando que vivemos no tempo e nossa temporalidade e finitude não tem poder algum para deter o tempo. Nós podemos parar o relógio, mas nós não temos condições alguma de deter o tempo. E aqui reside um dos grandes problemas do sábio Salomão: o tempo. Em Eclesiastes 3, Salomão descreve o tempo dando ênfase na soberania
de Deus sobre ele. No entanto, parece que ele está dizendo, acima de tudo, que o tempo é curto. Na verdade, o tempo está quase esgotado. Em certo sentido, ao escrever este capítulo, Salomão mostra uma certa frustração com o tempo. Pois para Salomão, que vivia dentro de uma estrutura de pensamento hebraico que associa o tempo com a vida, ou seja, o tempo é a própria vida, para o sábio Salomão, é dentro do tempo que ocorrem os eventos da vida do homem. E dentro dele, segundo Salomão, ele não havia encontrado sentido algum para a sua existência. A perspectiva de Salomão, o tempo é tudo para nós, seres limitados pelo tempo. Para Salomão, a vida é questão de tempo. Porém, neste capítulo 3, principalmente dos versículos de 1 a 8, o sábio nos mostra não o que nós podemos ensinar ao tempo, mas sim o que o tempo nos revela e como nós devemos enxergar a nossa passagem pelo tempo. Eu chamo a sua atenção principalmente para o versículo 1. Salomão vai nos mostrar que o tempo, ele revela a harmonia da vontade soberana do Criador. Salomão, nesse primeiro versículo, ele começa afirmando que por trás de tudo o que acontece no mundo, tem alguém administrando todos os eventos. Sua primeira afirmação aponta para a soberania divina neste mundo. Nós temos que entender que no hebraico, as duas palavras traduzidas por tempo, no versículo 1, são palavras diferentes. A primeira palavra tempo é a palavra zemã, que aponta para uma extensão de tempo ou uma ocasião certa. A segunda palavra, traduzida como tempo, é ef, que descreve eventos particulares que acontecem dentro da extensão do tempo. O teólogo chamado Von Rad explica que aqui não se trata do tempo no sentido abstrato, mas significa o tempo determinado e preciso, preenchido por um certo acontecimento. Temos que entender que, nesse primeiro versículo, Salomão está simplesmente nos explicando que sobre o tempo o homem não tem poder algum, pois o tempo é um dom que lhe é dado por alguém de fora do tempo. E dessa forma, todos os eventos particulares que acontecem dentro da extensão do tempo são determinações divinas e não humanas. Sendo assim, quando Salomão fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ele não está falando que você irá ter tempo para fazer tudo o que você quer, mas está enfatizando que Deus é soberano e que tudo segue uma ordem fixada, independente do homem. Salomão não está fazendo prescrições para a vida, mas explicando que Deus é quem ordena todos os aspectos da vida no universo. O sábio está simplesmente explicando que todos os dias da nossa vida, dentro da extensão do tempo, estão nas mãos de Deus. Mesmo quando há doenças, morte, guerra e coisas semelhantes, é Deus quem comanda os tempos e as épocas da vida. Eclesiastes nos leva a entender que Deus fez o mundo de maneira a passar por épocas, por tempos, por fases, que nos permite simplesmente enxergar a sua soberania por trás de todos os eventos. Por isso, para ilustrar a soberania divina, Salomão descreve nos versículos de 2 a 8 que Deus organizou a vida dentro do tempo. E ele se utiliza de 14 pares de contrastes para enfatizar o controle de Deus sobre a totalidade da nossa existência dentro do tempo. É por isso que o primeiro par de contrastes no versículo 2 é nascimento e morte. E dentro desses dois eventos, nós encontramos o parâmetro para os eventos que se seguem. No versículo 2, lemos: há tempo de nascer e tempo de morrer.
O sábio afirma que o nascimento e a morte não são contingências humanas, mas sim determinações divinas, pois é Deus quem está no controle do nascimento e da morte de todas as pessoas. Ninguém que está aqui nessa manhã escolheu quando nascer. O nascimento de qualquer ser neste universo está debaixo do controle soberano de Deus. Bem como ninguém busca, em condições normais, a morte, mas naturalmente vai morrer. A vida e a morte são determinações divinas. Eclesiastes nos ensina que o mundo foi feito para seguir ritmos, e esses ritmos são dados por Deus. Reflita um pouco sobre a criação que te cerca. O ser humano, ao longo da sua vida, passa por transformações. Ele cresce, desenvolve, reproduz, envelhece. Pense em um bebê que, quando nasce, para os pais é tempo de alegria, tempo de passar noites acordados, tempo de juntar fraldas e tempo de jogar fraldas fora. É tempo de bagunçar a casa com brinquedos, mas também é tempo de arrumar a casa. Ou pense em um idoso que na idade avançada necessitará voltar a viver um tempo de cuidados e atenção por parte dos seus entes queridos. Enfim, a sabedoria de Salomão está nos ensinando que fomos postos num mundo que não foi criado nem organizado por nós, e que esse mundo tem ciclos repetitivos que foram designados por alguém. A soberania de Deus mostra que por trás da cortina deste mundo tem alguém fazendo tudo funcionar de modo perfeito. Por isso, pode soar estranho o que eu vou te falar, mas se nós cremos na soberania divina, uma bala perdida que atinge e mata um ser humano, não é uma bala perdida, mas é dirigida por Deus e que atinge o seu alvo determinado. Há um exemplo disso na Bíblia, o exemplo do rei Acabe, no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, vai nos mostrar que Acabe foi vítima de uma flecha perdida que acertou justamente as juntas da sua armadura, cumprindo assim a palavra do profeta sobre a sua morte. A soberania divina, cremos que Deus é quem traz tempo de guerra e Deus é quem traz tempo de paz. Deus é quem traz o tempo de chorar, bem como o tempo de sorrir. Nossas lágrimas de pesar e as ocasiões que as originaram procedem da mão de Deus, e o mesmo acontece com o riso. Quando as calamidades chegaram e as lágrimas escorreram, o Senhor estava nelas. Quando o regozijo trouxe a alegria, o Senhor estava nele. Salomão está nos levando a entender que o tempo revela a harmonia de todos os eventos com a soberania do Criador. No samba do tempo, o Criador harmoniza todas as notas segundo a sua vontade. Dos versículos 2 a 8, nós podemos ver um segundo ponto a respeito do tempo. O tempo revela o descompasso da vida. O tempo tem o poder de revelar o descompasso da vida. Este mundo, ele foi criado dentro do tempo e funcionava perfeitamente bem até a queda lá no Éden. Todavia, com a queda do homem dentro do tempo, passamos a experimentar o contraste entre o perfeito e o imperfeito. Salomão explica que o homem experimenta contrastes entre o bom e o ruim, entre o belo e o feio, entre a felicidade e a tristeza. Em Eclesiastes 3, vemos vários aspectos da nossa vida que só acontecem no tempo por causa da queda. O tempo permite que experimentemos o quão doloroso é este mundo caído em pecado. A morte, por exemplo, é uma consequência da queda. Ela traz tempo de dor, tempo de choro, tempo de miséria. A morte
nos lembra que, como dizia um cantor do passado, o tempo não para. Isto é, o tempo da nossa existência acaba se tornando curto. Na verdade, o tempo ele está quase esgotando. Nascemos neste mundo e corremos, parece que meio que depressa, para a sepultura. E à medida que a vida vai chegando ao fim, o tempo ele parece passar mais depressa. Cada um de nós, cada dia que se passa, está mais longe do ventre materno e mais perto da sepultura. O bebê nascido ontem está hoje com 24 horas de vida, porém um dia mais longe do ventre materno e um dia mais perto da sepultura. Eu não sei você, mas tem ocasiões em que fico relembrando a minha infância e adolescência e eu chego à seguinte conclusão: parece que foi ontem. Como passou depressa. Eclesiastes enfatiza que o relógio da nossa existência está em contagem regressiva. E de fato, o tempo nos faz enxergar a fugacidade da vida. O tempo nos faz enxergar que a morte, a maldição da queda que nos rodeia. É isso que o tempo nos mostra. O tempo nos mostra, por causa do pecado, nos mostra o quão escasso é justamente o nosso relógio existencial. E é por isso que nós gostaríamos de ter mais tempo. Gostaríamos de ter tido mais tempo com os nossos entes queridos que faleceram. Gostaríamos de ter tido mais tempo com quem se mudou. Há uma canção do Legião Urbana, intitulada Tempo Perdido, que diz: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. E você já parou para pensar que o tempo que você fica esperando um ônibus que você perdeu, preso em congestionamento, na fila de um banco, é um tempo perdido que você não recupera mais? Já temos pouco tempo, e a dinâmica do mundo, e principalmente a dinâmica da loucura de São Paulo, não nos ajuda a utilizá-lo da melhor maneira possível. Por isso, segundo Salomão, o tempo ele aperta o nosso coração, a ponto de machucá-lo, pois experimentamos as frustrações e o descompasso da vida quebrada pelo pecado. Olhe para o versículo 3. O texto nos mostra que a mão que cura a ferida é a mesma que abre feridas. A mão que procura cuidar da vida é a mesma que procura acabar com ela. Outro exemplo está no versículo 6. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. A ideia aqui no hebraico é de uma mudança de casa. Alude à ideia de compartilhar aquilo que você tem e que não usa mais. E é fato que quando nós vamos fazer alguma mudança ou arrumarmos algumas coisas em casa, enxergamos algumas coisas que guardamos em casa e que são desnecessárias. Aí eu te pergunto, por qual motivo nós guardamos 10 pares de sapatos? Para que guardar tanta roupa de frio que eu não uso? Isso simplesmente atesta que no tempo nós experimentamos o pecado do egoísmo. E eu quero te falar que o Departamento Fazendo Ação Social da Igreja, está dando a você que me escuta nessa manhã a oportunidade de viver tempo de deitar fora suas roupas de frio que você não usa mais. Você pode procurar a Patrícia, a Heloísa, e doar a elas essas roupas, porque elas irão entregar no albergue. Entenda que o pecado ele alterou tudo, a ponto de não sabermos mais quando é tempo de calar e quando é tempo de ficar em silêncio. Às vezes falamos quando não devemos e o que não devemos. Mas existem tempos em que nos silenciamos quando deveríamos falar. O tempo, infelizmente, nos permite experimentar o descompasso da vida causada pelo pecado. A tristeza do nosso tempo caído é experimentar coisas que nunca deveríamos experimentar. Contudo, devemos encarar este mundo caído de frente,
Devemos encarar o descompasso da vida, pois fazendo isso, iremos amar ainda mais a solução, que é Jesus Cristo. Agora, é fato que para muitos homens é difícil aceitar que este descompasso da vida que é experimentado por todos nós, faz parte da vontade soberana de Deus. É Deus quem permite o homem experimentar tempos de sofrimento, tempos de dor, para que ele possa entender a dureza e a tragédia do pecado em nosso tempo. Tempos de descompasso apenas reafirmam aquilo que Salomão está dizendo desde o primeiro capítulo desse livro, que a vida debaixo do sol é passageira, efêmera, é fumaça, é vaidade. No samba do tempo, experimentamos o descompasso da melodia causado pela queda do homem em pecado. Mas Salomão também nos leva a pensar que o tempo revela o ponto mais importante, que é o clímax da revelação divina. Salomão nos ensina que a vida do homem não é formada por um combo igual aquele que você vai lá no McDonald's e escolhe. Não é isso. Salomão não está dizendo, olha, você pode escolher na vida tempo de alegria, tempo de paz, tempo de choro, tempo de riso. Não. Eclesiastes 3 afirma que o tempo foi planejado por Deus com um propósito específico e nele estão incluídos por Deus tempos que Deus deseja para nós e não aquilo que nós desejamos. Por isso entenda que essas descrições de Salomão não dizem respeito apenas àquilo que acontece na nossa vida, mas uma referência àquilo que Deus faz. Nós já falamos, é Deus quem manda o tempo de nascer e o tempo de morrer. É Deus quem manda o tempo de plantar e o tempo de colher. É Deus quem manda o tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria. Assim, somente quando olhamos a vida pela perspectiva daquele que está acima do sol, nós começamos a compreender que a nossa vida nessa terra não é o clímax da revelação divina. No tempo, o clímax não somos nós, mas é a vinda daquele que é atemporal, aquele que adentrou a temporalidade, Jesus Cristo. Entre o começo e o fim do tempo, nós temos um clímax. Gálatas 4:4, Paulo nos mostra quem é. Paulo afirma, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. No samba do tempo, temos um começo perfeito, um descompasso por causa da queda, mas um clímax com a vinda de Jesus Cristo. Há um historiador cristão que afirma que Deus fez-se homem e viveu no tempo e no espaço na pessoa de Jesus. Ele entrou na linha do tempo da humanidade, se fez homem. Jesus Cristo passou por todas as mudanças que o corpo humano passa nesta terra até morrer. Jesus experimentou o tempo de viver e tempo de morrer como homem. Ele viveu entre nós e morreu no tempo determinado por Deus. Jesus, na sua encarnação, experimentou aquilo que experimentamos. Jesus passou dentro do tempo por aquilo que muitos de nós passamos e enfrentamos. Jesus se alegrou numa festa de casamento, assim como muitos de nós nos alegramos quando alguém se casa ou quando até mesmo nós nos casamos. Mas Jesus também experimentou o tempo de choro, o tempo de morte, quando o seu amigo Lázaro morreu, assim como muitos de nós chorou com a morte da nossa irmã Sandra. Jesus entendia muito bem qual era o propósito da sua existência terrena dentro do tempo de Deus. Jesus sabia que no tempo de Deus estava a sua encarnação, bem como a sua morte. Entretanto, Jesus Cristo rompeu a barreira da temporalidade chamada morte. Aquilo que coloca fim à nossa existência neste tempo, a morte, foi derrotada, foi tragada pela vitória de Jesus Cristo.
Dentro da linha do tempo e no tempo de Deus, Cristo morreu e ressuscitou para redimir os seus eleitos que vivem dentro do tempo. E redimir é literalmente comprar de volta. O objetivo da encarnação e aí redenção em Cristo Jesus é libertar o prisioneiro do cativeiro, devolvê-lo à liberdade de que uma vez ele gozou. Esta redenção, queridos, acontece no tempo, e já podemos em Cristo Jesus experimentá-la hoje, nesse exato momento do tempo. A humanidade que dentro do tempo estragou a criação divina, recebe em Cristo a restauração de todas as coisas. Por isso todas as coisas da criação convergem em Jesus Cristo. Todos os tempos e estações têm como clímax Jesus Cristo. Nós lemos Efésios 1, versículos de 8 a 10, explica que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até mesmo o descompasso da vida, causada pelo pecado, harmoniza-se com a vontade divina, pois revela a necessidade que temos de um Salvador. Um Salvador que é Senhor do tempo Zemã, mas que veio de fora do tempo F, para simplesmente nos redimir. No samba do tempo, experimentamos na pessoa de Jesus Cristo o clímax da revelação e da redenção de Deus aos homens. É isto, queridos, que Eclesiastes 3 nos leva a pensar. E eu quero rapidamente trazer 3 aplicações para mim e para você nessa manhã, a partir desse texto. Aplicações que nos ajudarão a usar melhor o nosso tempo. Tempo este, dado por Deus, e que nós, a cada dia que se passa, perdemos. A primeira aplicação que trago para mim e para você é que precisamos usar melhor o nosso tempo de vida. Precisamos usar melhor o nosso tempo de vida. Salomão, nessa passagem, nos lembra da preciosidade do tempo da nossa existência. O mesmo destaca que nessa vida o homem tem 2 encontros inadiáveis: o nascimento e a morte. E para nós que estamos vivos, só nos resta o segundo encontro, que é o encontro com a morte. Por isso precisamos valorizar e investir melhor o nosso tempo de vida. Kevin DeYoung afirma que a pessoa que nunca estabelece prioridade é aquela que não acredita em sua própria finitude. O exemplo disto é que nós não esperamos conseguir comprar tudo o que queremos, pois sabemos que existe um limite ao nosso dinheiro. Mas de alguma maneira, vivemos como se o tempo não tivesse limites, quando na verdade o nosso tempo é muito mais limitado que o nosso dinheiro. Isso porque o dinheiro, as riquezas, podem ser criadas e aumentadas, mas ninguém, nenhum de nós que está aqui nessa manhã, tem capacidade de fazer crescer mais tempo. Nós podemos recuperar muitas coisas, mas o tempo, ele é totalmente perecível e ele não pode ser armazenado. O tempo de ontem foi embora e ele jamais voltará, pois ele tem um suprimento excessivamente curto. O tempo é um presente dado por Deus para nós. Todavia, para nós, a sua continuidade é incerta. Nós sabemos que ele é curto, mas nós não sabemos o quão curto ele é. Nós não sabemos o quão pouco nos resta, se 1 ano, ou muitos anos, ou apenas 1 mês, ou 1 semana, ou 1 dia. Eu quero te lembrar que a Bíblia, ela nos leva a pensar na brevidade da vida. Tiago 4:4 afirma que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O Salmo 39 afirma que o homem passa como a sombra,
O Salmo 90, versículo 9, destaca que acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A Bíblia afirma que o tempo da nossa existência se dissipa como uma neblina, passa como uma sombra ou desaparece como um breve pensamento. Por isso, precisamos, assim como os puritanos, refletir e reconsiderar o uso do nosso tempo. Os puritanos, eles observavam o tempo pelo princípio da eternidade e que deveriam investir seu tempo inteligentemente com a maior quantidade de retorno. Para os puritanos, cada momento da sua vida contaria estrategicamente para a glória de Deus. É por isso que Jonathan Edwards, seguindo esse princípio puritano do tempo, escreveu a resolução número 5 da sua vida, onde ele descreve: resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo da forma mais vantajosa que eu puder. Assim, meu irmão, invista o seu tempo atacando o maior devorador do tempo, que é Satanás. Como cantamos essa manhã, invista seu tempo em hábitos santos como a leitura da Bíblia, oração, jejum, cultos públicos ao domingo, evangelização. Invista seu tempo atacando a ociosidade. Trabalhe, estude, crie. Invista o seu tempo servindo aos outros. Que tal você participar do coral do FAS, que alguns sábados do mês separa para ir cantar no Hospital do Servidor para pessoas que estão enfermas? Que tal ajudar no trabalho de evangelização lá no bairro Umuarama? Chesterton, o escritor inglês, dizia que, em certo sentido, cada alma humana tem que representar o papel da humildade colossal da encarnação. Para encontrar a humanidade, todo homem tem que baixar a carne. Pense um pouco que Jesus Cristo humilhou-se à encarnação para nos servir. E desta forma, que nós possamos também usar o nosso tempo para servir ao nosso próximo. Invista o seu tempo para tocar o coração das pessoas através da sua forma de viver, através do seu cristianismo. Nestes 5 meses que tive o prazer de conviver com a nossa irmã Sandra, posso dizer a você que isto foi algo que ela fez em vida. Ela tocou no coração das pessoas, investindo o seu tempo para servir o próximo. Coralina explicou isso da seguinte maneira: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Aproveite melhor o seu curto tempo nesta terra. A segunda aplicação que trago para você é que precisamos nos render aos pés daquele que divide o tempo da história. A dinâmica da vida, segundo Salomão, a vida é marcada por contrastes entre o que era e o que não era para ser. O tempo da história é marcado por dor e sofrimento, por vitórias e derrotas, por vida e morte. Contudo, o que o olho de Salomão não contemplou, nós que temos a revelação completa de Deus, podemos contemplar. A história não é mais a mesma desde que Jesus Cristo entrou na temporalidade. Pois Jesus Cristo é aquele que divide o tempo da história em antes de Cristo e depois de Cristo. E na nossa linha do tempo existe a mesma contagem. Uma criatura de Deus antes de Cristo, mas um filho de Deus depois de Jesus Cristo. Existe um relógio contando os dias, os nossos dias, de forma regressiva. E para aqueles que estão longe de Cristo, cada segundo que se passa trazem a incerteza da felicidade eterna. Mas para aqueles que estão em Cristo, cada batida do relógio é um sinal que aponta para a eternidade e felicidade com Cristo.
Para o cristão, cada minuto que se passa, cada dia que se vai, cada mês que termina, cada ano que se finda, desnuda cada vez mais o vislumbre da eternidade com Cristo. Por isso, a única forma de salvar-se da vaidade deste tempo é rendendo-se aos pés daquele que veio de cima do sol para nos redimir, e este é Jesus Cristo. Para você que me escuta nessa manhã, a sua vida só tem sentido neste tempo, se você render-se aos pés daquele que entrou este tempo para dar sentido à nossa existência, e esse é Jesus Cristo. E a última aplicação, a partir de Eclesiastes 3, de 1 a 8, é que precisamos descansar e confiar na soberania de Deus. Para alguns teólogos, eles entendem que uma excelente ilustração para mostrar os caminhos de Deus, soberania divina, entendimento humano, é o tapete de tear. Quando nós olhamos de baixo um tapete de tear que está começando, ou que já está indo para o seu final, nós enxergamos apenas um emaranhado de nós, de linhas que se cruzam, coloridas, e nós não entendemos nada. Mas quando nós olhamos por cima, nós mudamos o ângulo, nós podemos ver a beleza da estampa da obra no tear. Como Salomão mostra, vivemos nossa vida debaixo do tear, e tudo quanto enxergamos é vaidade. Há uma canção, Stênios Márcio, intitulada O Tapeceiro. E nessa canção, Stênios mostra que para entender a totalidade da nossa existência, devemos enxergá-la centímetro por centímetro, como uma grande obra de tapeçaria. E nessa canção ele descreve tapeceiro, o grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a glória e honra do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Cada mudança concernente a nós, em seu tempo e estação, é inalteravelmente fixada e determinada por um Deus soberano. Na linha do tempo da nossa existência, tem tempo de choro, tempo de tempestades, mas também tem tempo de alegria, tem tempo de sol brilhando maravilhosamente bem. A nossa vida tem tempos em que o trabalho se torna enfado e canseira, como falamos na semana passada, mas também tem tempos que sentimos prazer em trabalhar, em produzir. A nossa vida tem tempos de solidão e abandono, mas também tem tempos de festas e comunhão. A nossa vida tem tempos de amargura, ódio, rejeição, mas também tem tempos de amor, perdão, aceitação. Nossa vida tem tempo de perdas irreparáveis, mas também tem tempo de conquistas extraordinárias. Contudo, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de derramar água, tempo de guerra, tempo de rasgar, são épocas em que nos trazem dor e sofrimento. Mas esses tempos são usados por Deus para mostrar-nos quão frágeis e dependentes dele nós somos. Em tempo de choro, em tempo de morte, em tempo de tristeza, são tempos ou épocas em que mais nós enxergamos o cuidado de Deus. É fato que em todas as épocas da nossa vida, nós podemos enxergar o cuidado e amor de Deus, de um Deus soberano. Mas em tempos difíceis, parece que os nossos olhos ficam mais sensíveis para observar o cuidado deste Deus soberano. Hoje pode ser que eu e você não entendamos os motivos de passarmos por tais estações difíceis.
Mas um dia, a obra do grande tapeceiro estará concluída, e nesse dia nós entenderemos tudo. É por isso que o cristão ele não se desespera, porque ele sabe que Deus está no começo, está no fim da história. Deus está no momento mais elevado da história. Deus é aquele que dirige a história. Aquele que está fora do tempo, Ele comanda o tempo. Podemos descansar no Deus que sabe cada tempo da nossa vida. Podemos descansar no Deus que cuida de nós em cada tempo da nossa existência. Podemos descansar nas mãos do tapeceiro, grande artista, que vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas mil desvios sem perder o fio, pois no fim das contas tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Nós vamos terminar esse sermão cantando com o nosso irmão Lucas justamente essa canção, Tapeceiro. E eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre o tempo a partir dessa canção. No decorrer da canção, os irmãos que vieram preparados para ofertar e dizimar terão a oportunidade de assim o fazer. Tudo se encaixa, tudo coopera.
travesseiro.